qual a chave para se entender o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Comentário de Mari Persona. Eu gostaria de voltar a alguns pontos do capítulo 1, que eu creio que são bem importantes a gente até repetir, para entender depois essa sequência que João traz aqui. Ele traz um livro de juízo, a gente sabe disso. Ele apresenta o Senhor aqui como juiz, aquele que tem os pés como bronze, como latão. É o único que andou realmente de maneira justa nesse mundo, e o único que tem capacidade de julgar. Tem os cabelos brancos como a neve, que tem sabedoria suficiente também para julgar. E o interessante é que, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo escreve: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso aqui, na realidade, a gente está vendo que ele fala de juízo sobre todo olho, todas as tribos, até os mesmos que o traspassaram. Agora, onde fica então o crente, onde fica a igreja nisso? No capítulo 1 mesmo, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele se apresenta aqui como o Jeová, do Antigo Testamento, lá de Isaías, e a palavra que ele fala é: não temas. Porque se por um lado todas as tribos da terra e até os que o traspassaram, os judeus, vão se lamentar sobre ele, porque virá um juízo sobre a terra, para a igreja a palavra é: não temas. Por quê? Porque lá no capítulo 3, versículo 10, ele tem uma promessa que é de grande consolo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da prova, ou da provação, ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar ou provar os que habitam na terra. Nessa ocasião, nós estaremos como igreja habitando nos céus. Então, a palavra para os da terra é realmente: temam, porque a coisa não vai ser fácil. Mas a palavra para aqueles que já têm a sua salvação assegurada é: não temas. É a palavra que ele fala aqui, que ele coloca a destra dele sobre João e fala: não temas, não temas. Essa é a posição do cristão. Mas ainda que seja um livro de juízo, é interessante notar um juízo para o mundo, né, que ele vai expor todos os juízos que vão ser lançados sobre a terra. É interessante notar que a igreja aparece aqui como um testemunho na terra. Por isso que nós temos os capítulos 2 e 3, que falam do período da igreja. E é importante entender isso porque lá em 1 Pedro, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17... Pedro escreve assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, do capítulo 2 em diante, 2 e 3, ele vai falar desse julgamento que começa pela casa de Deus. E já havia começado no tempo dos apóstolos. Quando nós lemos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, esta é a chave para nós entendermos todo o livro do Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, se alguém quiser entender o livro do Apocalipse, precisa levar em consideração esta chave. As coisas que tem visto, quais são? Capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Essas são as coisas que João viu. As coisas que são, que coisas são essas? Capítulo 2 e 3, que é o período da igreja, no qual período João estava incluído. E as coisas que depois destas vão acontecer, quais são? Capítulo 4, versículo 1
o próprio Espírito Santo revela aqui. Ele fala, começo do versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois destas, devem acontecer. Então, quando nós entendemos essa chave, fica tudo muito mais simples. Sabemos que nós não passaremos do capítulo 4, ou melhor, nós terminaremos a era da igreja como um testemunho na terra, no capítulo 3 de Apocalipse. Não entraremos como igreja na terra no capítulo 4, mas entraremos no capítulo 4 como quem está assistindo dos céus, como João estará aqui, né, no capítulo 4. Ele vê uma porta aberta no céu, ele sobe, e aí de lá ele vai assistir as coisas que vão acontecer aqui na terra. Duas coisas, antes de entrarmos também no capítulo 2 de Apocalipse. Ele explica que, depois de explicar essa ordem, essa divisão do livro em 3 partes principais, no capítulo 1, versículo 20, ele fala: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Existem muitas interpretações do que seriam esses 7 anjos. Alguns acham que dentro das denominações, falam, não, esse aí é o pastor da igreja, que é o anjo da igreja. Mas aqui é plural, né? A gente tem que entender que é plural. Quando nós vamos lá em Gênesis, e Gênesis nos ajuda também a entender alguma coisa de Apocalipse, nós entendemos que Deus colocou as estrelas no céu. Deus colocou o sol, a lua e as estrelas. E as estrelas para servirem de guias. De guias. Tem uma passagem, eu não sei se é em Hebreus, obedecer aos vossos guias que vos ensinaram a palavra. Eu acho que é isso, não é? Hebreus, talvez? Hebreus 13. Isso, versículo 7. Tem algumas versões trazem pastores, mas no caso aqui são guias. Lembrai-vos dos vossos pastores ou dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Os guias, eu creio, particularmente, se algum irmão tiver uma outra ideia, eu particularmente creio que essas estrelas são os responsáveis pela Assembleia, aqueles que têm uma responsabilidade. E como que essa responsabilidade é exercida? Pelo ensino da palavra de Deus, pelo ministério dos dons relacionados à palavra de Deus, de ministério da palavra de Deus. Porque, na realidade, cabe a essa responsabilidade aos que ensinam, porque se eles ensinam errado, obviamente isso vai refletir no testemunho da casa de Deus. E essa é uma responsabilidade grande. E o que são os candeeiros? Os candeeiros são as assembleias. Ou a assembleia, né, os 7 castiçais, do versículo 20. Porque ele próprio fala que os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que é um castiçal? Um castiçal é um porta-velas, né, um porta-luz, uma coisa que você põe em uma chama, um pavio, quando falta luz, quando está escuro. E é essa a condição no mundo em que a igreja foi formada. A igreja foi formada num mundo onde a luz, que é Cristo, tinha saído do mundo. O Senhor não estava mais aqui. Hoje nós estamos no mundo por Cristo. Hoje somos luz e sal nesse mundo. Então, o cristão e também a assembleia como um todo, ela tem que dar essa luz, emanar essa luz que vem de Cristo para o mundo. E aí, quando nós lemos as 7 cartas às 7 igrejas, eram efetivamente 7 cartas às 7 igrejas que existiam na época. Então, numa primeira instância, são 7 cartas às 7 igrejas que existiram nessas 7 cidades, que provavelmente estavam passando por particularidades também
E cada um nessas cidades poderia ler uma dessas cartas e falar: uau, isso aqui é com a gente, está falando conosco, aqui, nesse momento, lá no primeiro século. Mas elas também representam, como é um livro profético, elas representam eras ou épocas do testemunho de Deus na terra, do castiçal de Deus na terra, dos castiçais de Deus na terra. E é isso que nós vamos entrar no capítulo 2. Por outro lado, ela também serve, como a palavra de Deus tem uma interpretação e muitas aplicações, elas servem também para serem aplicadas em situações específicas de cada assembleia, ou até mesmo na exortação de um crente ou de um cristão em particular. Mas aí nós entramos então no capítulo 2, na primeira assembleia, que é de Éfeso, e é interessante que, como a gente leu lá, que o juízo começa pela casa de Deus, e na carta de Éfeso isso é muito claro. Quando ele fala assim: isto diz, no metade do versículo 1, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, ele estava no controle, aqui bem no princípio, né, nós estamos vendo, ele estava bem no controle daqueles que eram os guias na Assembleia. Nesse primeiro momento aqui, ainda não haviam sido introduzido o clero, má doutrina, uma série de coisas que vão aparecer nas outras igrejas, mas o Senhor estava bem no controle. E aqui ele fala que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, ele passeia pelos 7 castiçais, verificando o quanto de luz cada um está emitindo aqui. O quanto que a igreja, como um testemunho na terra, estava realmente sendo uma representação dessa luz aqui na terra. E aí ele vai discorrer então cada particularidade de cada 7 épocas, que hoje, graças a Deus, né, nós podemos olhar para trás e identificar essas 7 épocas na história. Ao longo desse livro que nós estamos estudando, nós vamos ver um declínio, porque o Senhor começa andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as assembleias, no versículo 1, e termina batendo a porta no capítulo 3, versículo 20, ou seja, ele está fora. Então vai haver um declínio ao longo do tempo do testemunho de Deus na terra. E sempre lembrando que essas 7 igrejas, aqui chamadas igrejas, não são necessariamente no sentido de igrejas onde todos são genuínos. Mas aqui é o caráter da casa de Deus. Tanto é que nós vamos ver falsos apóstolos em Éfeso, vamos ver aqueles que são sinagoga de Satanás em Esmirna, vamos ver os que ensinam os filhos de Israel a doutrina de Balaão, aqui que tem no versículo 14 do capítulo 2, vamos ver Jezabel ensinando na 4ª igreja, Tiatira. Então, vai ter sempre uma mistura aqui, até que no final o Senhor vai estar chamando individualmente aquele que abre a porta para ele ter comunhão. Então vai ser um declínio ao longo de todas essas 7 igrejas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.